Você sabia que o Michael Jackson gravou mais de 37 horas de conversas privadas com um conselheiro espiritual entre os anos de 2000 e 2001? Essas gravações ficaram guardadas por mais de 20 anos, e quando parte do conteúdo veio a público recentemente, uma declaração chamou muito a atenção. Ele afirmou que se fosse impedido de conviver com crianças, ele tiraria a própria vida. Essa frase por si só já chama muito a atenção, mas ela fica ainda mais estranha quando você lembra do escândalo que marcou a vida dele. Muita gente suspeitava que a relação dele com as crianças não era inocente, e foi aí que o nome dele apareceu num lugar inesperado. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou milhares de páginas dos arquivos de Jeffrey Epstein. E em uma dessas imagens, Michael Jackson aparece ao lado de Epstein, dentro da mansão dele em Palm Beach. Seria uma coincidência? Ou existe uma parte dessa história que nunca foi contada direito? No vídeo de hoje eu vou te revelar qual era a verdadeira proximidade entre o Michael Jackson e Jeffrey Epstein e por que a morte de Michael ainda levanta perguntas até hoje. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, tá ok? Então vamos lá. O Michael Jackson não foi só um dos maiores artistas da música. Antes disso, ele foi uma criança profundamente machucada. O pai dele, Joe Jackson, colocava Michael e os seus irmãos para ensaiar desde muito pequenos, por volta dos 5 anos, e a cobrança era muito pesada. Em uma entrevista conhecida, Michael contou que passava mal só de ver o pai se aproximar. Ele disse que Joe ficava sentado, com um cinto na mão, observando os ensaios e qualquer erro poderia terminar em agressão. Além disso, o pai chamava Michael de narigudo o tempo todo. E já sua irmã, Laitoya, foi além, e ela acusou o pai de ter abusado dela e de outra irmã. Sobre Michael, ele nunca disse claramente que sofreu um abuso sexual, mas também nunca negou de forma clara. O que ele sempre repetiu é que ele cresceu em um ambiente que nenhuma criança deveria viver. Ele disse que aos 7 anos de idade já estava em boates, que via coisas que não eram para a idade dele e que praticamente não teve infância. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, porque é aqui que as peças começam a se encaixar. Michael, depois de uma infância praticamente roubada, construiu o rancho Neverland, um lugar com parques de diversões, zoológico e cinema. Tudo voltado para o universo infantil. Ele dizia o tempo todo que queria oferecer às crianças aquilo que ele mesmo nunca teve. E foi aí que surgiu a pergunta que o mundo fez durante décadas. Isso era a tentativa sincera de alguém que nunca superou a própria infância ou havia algo mais assustador por trás disso? E tem mais. E se Michael Jackson não fosse o predador da história, mas sim mais uma vítima de algo muito maior? Guarde bem essa pergunta, daqui a pouco eu vou responder. No ano de 2005, Michael foi levado a julgamento por acusações de abuso contra um adolescente. No fim, ele foi inocentado de todas as acusações, sem exceção. Mesmo assim, o que apareceu depois chamou muita atenção. Um cantor famoso que conviveu com Michael quando era criança, contou anos mais tarde que agentes do FBI o procuraram e tentaram pressioná-lo a acusar Michael. Ele disse que se recusou porque Michael nunca fez nada com ele, além de ser educado e carinhoso. E isso levou muita gente a acreditar que a pressão contra Michael não vinha apenas da mídia, mas também de órgãos oficiais. E o julgamento praticamente encerrou a vida pública dele. Ele nunca mais voltou a Neverland, passou a viver cada vez mais isolado e 4 anos depois, infelizmente, ele faleceu. A versão oficial diz que Michael morreu em 25 de junho de 2009 por causa de uma overdose de Propofol, um anestésico forte que estava sendo aplicado pelo médico pessoal dele. Esse médico foi julgado e condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele recebeu 4 anos de prisão, cumpriu 2 e depois voltou a trabalhar na área da saúde. Mas os detalhes daquela noite sempre levantaram dúvidas. O médico levou mais de 1 hora para chamar a emergência, não realizou corretamente os procedimentos básicos de reanimação, mesmo sendo cardiologista, e mesmo depois da morte também não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, deu entrevistas com falas duras sobre Michael, um comportamento no mínimo incomum para um médico que teria perdido um paciente por acidente. A família de Michael nunca aceitou essa versão dos fatos.
A irmã Latoya declarou publicamente que acredita que ele foi assassinado e que não teria sido obra de uma única pessoa. Segundo ela, Michael dizia com frequência que poderiam matá-lo por causa do seu catálogo musical e do patrimônio que ele tinha. E o filho dele, Prince, foi ainda mais direto. Em um tribunal sob juramento, ele afirmou que o pai chorava muito e dizia que estavam tentando matá-lo. E segundo um áudio que circulou depois da morte dele, Michael teria dito em uma ligação nos últimos dias que existia um grupo muito poderoso que queria se livrar dele. E no fim, ele teria dito que o maior medo dele não era morrer, mas deixar os seus filhos desprotegidos. Depois da sua morte, apareceu uma nota escrita à mão por Michael Jackson com uma frase muito forte: "Estão tentando me assassinar, o sistema quer me matar por causa do meu catálogo." Michael era dono de 50% do catálogo da Sony, incluindo as músicas dos Beatles. Isso valia bilhões de dólares. E ele fez algo que quase nenhum artista teve coragem de fazer. Ele foi a público e chamou o presidente da Sony de demônio. Ele disse que a empresa queria destruí-lo. Disse que eles nunca aceitariam que o artista negro pensasse maior do que eles. Ou seja, Michael estava batendo de frente com um dos maiores impérios da indústria do entretenimento. E ele estava fazendo isso praticamente sozinho. Agora vamos voltar aos documentos divulgados pelo FBI no caso Epstein. No meio de milhares de páginas, fotos e depoimentos, o nome de Michael Jackson aparece. E em uma das imagens, ele está do lado de Bill Clinton e Diana Ross, uma das maiores cantoras da história dos Estados Unidos. Os fãs rapidamente identificaram que a foto era de um evento beneficente. As crianças que aparecem na imagem são os próprios filhos de Michael e o filho de Diana Ross. Mas há um detalhe que chama a atenção. Essa mesma foto começou a circular na internet como se fosse uma prova de crime. Os rostos das crianças foram borrados de propósito, passando a ideia de que eram vítimas de tráfico, quando na verdade eram os próprios filhos dele. Em uma segunda foto, Michael aparece ao lado de Jeffrey Epstein dentro da mansão em Palm Beach. Essa foi a imagem que mais gerou comentários. Mas o guarda-costas que estava com Michael naquele dia explicou o contexto. Michael estava visitando casas à venda naquela região e a propriedade de Epstein era apenas uma entre cerca de 30 casas que faziam parte da lista. Na época, Epstein nem era uma figura pública conhecida. E quando Michael passou pela casa, Jeffrey apenas pediu uma foto, como qualquer dono poderia pedir ao receber um artista famoso. Segundo o relato, foi um contato rápido, algo que não passou de 30 segundos. Nos depoimentos oficiais que fazem parte dos arquivos, uma das vítimas de Epstein afirmou sob juramento que conheceu Michael naquela visita. Segundo ela, porém, nada de impróprio aconteceu entre eles. E mesmo assim, toda vez que surgem documentos do caso Epstein, com nomes de políticos e bilionários, quem acaba virando manchete de novo? Michael Jackson. O próprio sobrinho dele falou sobre isso em público. Ele disse que quanto mais as pessoas comentam sobre Epstein, mais a mídia muda o foco para Michael Jackson, o homem que já morreu e que não pode mais se defender. E que enquanto isso, os nomes que ainda têm poder e influência quase não recebem a mesma atenção. E é aqui que as duas histórias se encontram. De um lado, Jeffrey Epstein montou uma rede que envolvia muita gente poderosa. A regra era clara: quem entra não pode denunciar ninguém, porque todo mundo tem algo a esconder. Era um protegendo o outro pelo segredo. E do outro lado está Michael Jackson. Ele cresceu no meio de gente rica e famosa, andando pelos mesmos lugares e convivendo com as mesmas pessoas. Ao mesmo tempo, falava o tempo todo sobre crianças, de um jeito que deixava muita gente desconfortável. E ainda bateu de frente com um dos homens mais poderosos da indústria da música. Então existem duas possibilidades e as duas são perturbadoras. A primeira é que Michael fazia parte desse grupo e usava a imagem de protetor das crianças só para esconder o que realmente acontecia. E a segunda ideia é que Michael foi vítima desde pequeno de um sistema de abuso na indústria do entretenimento e que, na verdade, ele queria proteger outras crianças do que fizeram com ele. E quando ele começou a falar muito e incomodar pessoas poderosas, ele foi simplesmente calado.
e mesmo depois de morto, eles ainda usam o nome dele para desviar a atenção e proteger quem ainda está vivo. E é por isso que tanta coisa vira confusão na internet. Nos últimos tempos, até posts começaram a circular dizendo que Macaulay Culkin, aquele menino do filme Esqueceram de Mim, teria falado que Michael Jackson, na verdade, o protegeu de ser levado para a ilha de Jeffrey Epstein, mas nada disso foi confirmado. Irmãos, eu não estou aqui para alimentar boatos, eu estou aqui para olhar os fatos. E sinceramente, quanto mais eu observo essa história, mais eu acredito que Michael foi mais uma vítima desse sistema maligno, em vez da imagem de monstro que a mídia construiu para destruí-lo. Irmãos, não foi por acaso que esses documentos vieram à tona agora. Deus está trazendo tudo à luz neste tempo e a Bíblia já falava sobre isso. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 11 ao 14. Preste muita atenção. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem a sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Irmãos, Jesus está voltando e não podemos mais brincar de ser crentes. Tudo que está errado será revelado um dia, e o caso de Michael Jackson é um exemplo claro de como o diabo usa os poderosos deste mundo para manipular a população e tirar do caminho qualquer um que não queira fazer parte dele. E enquanto muitos ficam discutindo quem é o culpado e quem é a vítima, o sistema por trás continua agindo agora mesmo, destruindo vidas inocentes. Por isso precisamos vigiar, pedir muito discernimento a Deus e estar atento ao que acontece ao nosso redor. Que Deus te dê olhos para enxergar, coragem para permanecer firme e sabedoria para não ser enganado. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, escolha um deles, eu tenho certeza que vai te edificar, tá bom? Um grande abraço.